Paz e bem, irmãos e irmãs. Amém? Que alegria poder estar aqui essa noite, compartilhar um pouco do que Cristo vai manifestando na vida da gente ao longo da caminhada. Eu fico feliz por esse momento do seminário, que é um momento muito gostoso, onde a gente passa pelas igrejas, acaba construindo amizades. Às vezes a gente não consegue falar com todo mundo, mas a gente recebe abraço e sabe que recebe orações de todas as igrejas do presbitério. E isso é muito bom, é muito gostoso. Eu trago um abraço da IPI Nova Jerusalém, que é a comunidade que eu sirvo hoje, lá em Botucatu. Para quem não sabe, eu sou filho da igreja de São Manuel. Só que aí eu fui para São Paulo. O presbitério, por bem, achou nesse projeto de revitalização da Nova Jerusalém, me conduzir para lá. E eu fui muito feliz. Estou vivendo momentos muito felizes naquela comunidade, junto com o reverendo Rui, que é um amor de pessoa, assim. Muito bom estar com ele lá. E o pessoal falou, chega lá, manda um abraço nosso para a igreja. Eu falei, pode deixar. Então, um abraço da IPI Nova Jerusalém. Amém? Queridos, bom, o pastor já me apresentou, né? Meu nome é Anderson. Vim com aquela senhora bonita lá que é minha mãe, meu padrasto, meu amigo Alexandre, que é um parceirão de caminhada. E eu espero que a gente possa sair daqui não só edificado, mas também desafiado a viver o Evangelho segundo o que nosso Jesus nos desafia para viver, não é mesmo? Vamos abrir a Escritura Sagrada no texto do Evangelho segundo São Marcos, a minha versão é NVI, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 a 41. O título na minha Bíblia é Jesus acalma a tempestade. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Todos acharam, amém? Amém? A narrativa diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui, amém? Queridos, a Bíblia traz consigo uma porção de textos que vão falar sobre confiança em Jesus, assim como são inúmeras as homilias que apresentam esse tema. E a verdade é que a confiança em Jesus deve ser o balizador da nossa caminhada de fé. Contudo, entre ler, ouvir, falar sobre confiança e tê-la como uma verdade em nossa vida, existe uma longa distância. Quantas foram as vezes que encorajamos pessoas próximas a nós a manter a confiança em Jesus diante de um problema? Mas se o mesmo problema atinge a nossa vida, parece que a confiança às vezes nos abandona, né? A confiança sai correndo. E a verdade, queridos, é que é muito fácil falar sobre confiança quando tudo vai bem na nossa vida. O difícil é aquietar o coração e descansar no Senhor também quando tudo vai mal, não é verdade? Aí a coisa muda de figura.
É muito importante nós encorajarmos pessoas a confiar em Jesus no momento da dificuldade, mas o mais importante é que essa mesma confiança seja uma realidade em nossa própria vida. E caminhar com Jesus exigirá de cada um de nós plena confiança nele. Por isso, esse é um assunto que não dá para ser simplesmente negligenciado ou empurrado para debaixo do tapete. Pois, como haverá esperança em nós, ou esperança para aqueles que estão conosco, se não confiamos plenamente no caráter de Jesus? Nós precisamos confiar de todo o coração. Eu não vou dizer cegamente, porque ninguém confia cegamente. O Senhor se revela a nós dia a dia, o Senhor se mostra a nós através da palavra. Então ninguém fica enganado na presença do Senhor. O Senhor sempre nos mostra o melhor caminho a seguir. E é muito comum, queridos, por exemplo, nós ouvirmos dizer que a base para um casamento duradouro é a confiança. E a bem da verdade, para que haja estabilidade no casamento, sem sombra de dúvidas, entre o casal precisa haver uma relação muito bem estabelecida de confiança. Aqueles que são casados aqui podem falar melhor sobre isso. Precisa haver essa confiança. Então eu pergunto aos irmãos e às irmãs, por que na relação entre Cristo e a igreja seria diferente? Haja vista que a igreja é considerada a noiva que aguarda ansiosamente a chegada do noivo. O reverendo Augusto Nicodemos, ele vai dizer que Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila por essa vida, mas ele nos prometeu uma chegada certa. Isso nos ensina que seguir a Jesus em meio à instabilidade da vida exigirá de cada um de nós plena confiança na direção e no cuidado do Senhor. Então a questão que fica para nós nesse momento é: nós confiamos que a nossa vida está segura nas mãos de Deus, independente das circunstâncias que se colocam sobre nossa vida? Essa é a pergunta que nós temos que responder para nós mesmos todos os dias. E a homilia nessa noite vai nos ajudar a refletir sobre essa questão. Que o Espírito Santo nos ajude e nos guie nesse momento, amém? Mas, indo então para o texto, para a narrativa, ela nos apresenta o Jesus que tinha se mostrado Senhor sobre os demônios e as enfermidades, agora ser o Senhor que reina também sobre a natureza. O Senhor e os discípulos se encontravam na Galileia, região dos Gerazenos, local situado à margem contrária do lago da Galileia, ou à margem contrária, melhor. E para quem não sabe, queridos, na verdade o famoso Mar da Galileia não se trata de um mar, mas de um lago, com cerca de 19 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Esse lago ele fica em uma região a mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar. E por conta da sua profunda superfície, os ventos que sopram dos lugares mais altos em direção a essa superfície do lago, que é uma região ali mais quente, então ali é frequente a formação de instabilidade no local. E isso resulta na presença inesperada de ventos fortes e tempestades até o dia de hoje. E alguns especialistas, eles vão dizer que as ondas em uma tempestade dessa, naquele mar, chegam até 2 metros de altura. Então, sabendo disso, e devido à riqueza de detalhes testemunhadas por São Marcos, é possível imaginar o terror dos discípulos naquela ocasião, né? No meio dessa tempestade. Mas a pergunta é: qual lição a narrativa nos ensina? Essa narrativa nos ensina que o tempo ruim pode ocorrer a qualquer momento em nossa vida. A qualquer momento. E apesar de repentino, nós não deveríamos nos surpreender.
Jesus, no Evangelho de São João, afirmou que no mundo nós teríamos aflições. E a verdade é que a tempestade, os problemas da vida, eles não escolhem nem classe social, nem cor, nem credo, enfim. Quando menos nós esperamos, as nuvens se fecham sobre o céu da nossa vida e os ventos acabam soprando forte contra a nossa embarcação. Aí é o momento que a gente fica naquela situação, né? Nervoso, choroso. Quem aqui já não se pegou chorando por conta de alguma dificuldade, alguma tempestade? Será que só sou eu aqui? Acho que todo mundo, né? Essa é a vida nessa terra. Mas ao contrário do que nós pensamos, muitas vezes o mau tempo não vem para naufragar a nossa embarcação. Muito pelo contrário. Muitas vezes, queridos, é permissão de Deus para nos tornarmos bons marinheiros no oceano da vida. Quem já ouviu aquela frase muito conhecida que diz, marinheiro bom só se faz em alto mar, né? O marinheiro, para ficar bom mesmo, para ficar com sustância, ele tem que pegar, sair no alto mar e enfrentar as intempéries ali. E ali ele vai se formando, vai ficando cada vez melhor. Assim somos nós nessa vida. Os problemas, eles vêm para nos forjar, para treinar a nossa confiança, para fazer com que a gente confie mais em Deus. E a gente tem que aprender essa lição. Só que é uma lição que não é muito gostosa de aprender, mas é necessário para a vida do cristão. Eu digo que talvez a tempestade que surpreendeu a nossa vida em algum momento, a qual nós acreditávamos que veio para nos destruir, na verdade veio para tirar a nossa confiança em nossas próprias habilidades. Ela veio para fazer isso e nos fortalecer, ou fortalecer a nossa confiança no nosso Deus. E como é preciso, principalmente em dias tão cinzentos como nós vivemos, nós precisamos ter a confiança no Senhor muito bem estabelecida, porque senão a gente não suporta esses baques do século 21, não é verdade? Da pós-modernidade. A gente tem visto coisas terríveis. Mas seguindo, queridos, eu queria perguntar nesse sentido para vocês. Quem eram os discípulos? Quem eram esses homens que estavam com Jesus naquele barco? Alguns deles eram pescadores quando foram chamados por Jesus. De certo, eles pescavam no local onde essa tempestade aconteceu. E isso nos leva a crer que eles conheciam bem a geografia e as dificuldades presentes ali. No entanto, eles temeram por suas vidas no momento da dificuldade, quando a tempestade se levantou contra eles. E assim somos nós, nessa vida, no oceano dessa vida. Quando nos acomodamos ao nosso cotidiano, muitas vezes ainda que de forma inconsciente, assim como os discípulos, tentamos lidar com as tempestades e desafios da vida, muitas vezes na força do braço, antes de recorrermos a Jesus. Nesse instante, Deus permite que a tempestade se intensifique, para nos lembrar que a nossa embarcação só estará segura com Ele no comando. Então perceba que a tempestade nem sempre vem para te destruir, mas ela vem para nos fortalecer. Nós precisamos lembrar que, ao final da tormenta, nós precisamos dizer como os discípulos, né? Admirados no versículo 41. Olhar para quando Jesus nos forja, nos faz suportar a tempestade, a gente precisa olhar para Ele e dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele quer nos ensinar muitas vezes que Ele é Deus. E nós precisamos dessa confiança. A narrativa nos ensina uma lição muito importante nessa noite. Ela nos ensina sobre confiar plenamente no Senhor. No versículo 40, acompanhe na Bíblia de vocês, Jesus repreende seus discípulos por falta de confiança.
enquanto discípulos de Jesus, nós também precisamos aprender a confiar plenamente no Senhor. Ainda que a nossa obediência no Senhor, muitas vezes, nos leve para o olho da tempestade. E muitas vezes, a nossa confiança vai nos conduzir para momentos difíceis. Há quem diga, e até com certa razão, que as tempestades em nossa vida são frutos de nossa desobediência a Deus. E é bem certo que uma vida em desobediência nos trará problemas. Porém, queridos, é preciso maturidade. A gente precisa ter maturidade para entender que nem sempre é assim. A narrativa relata para nós que foi Jesus, não os discípulos, que havia sugerido que atravessassem o lago. Isso nos mostra que esses homens não estavam em desacordo com a vontade de Deus, com a vontade de Jesus. Muito pelo contrário. Eles estavam sendo obedientes ao Senhor. Estavam sendo simplesmente obedientes. O que isso nos ensina, queridos? Isso nos ensina que estar no centro da vontade de Deus não é garantia de ausência de problemas em nossa vida. Haja vista quando a gente lembra dos muitos homens e mulheres que vieram antes de nós. Muitos foram obedientes e ainda assim perseguidos e muitas vezes mortos. Nós temos na história relatos de cristãos, homens e mulheres que serviram de tocha humana para iluminar as ruas de Roma. Então, pessoas obedientes a Deus. A gente tem que levar isso em consideração. Quando eu penso no cristianismo popular, se é assim que eu posso chamar o contexto onde vivem pessoas que dizem crer em Jesus, mas não têm compromisso com a sua palavra, talvez em algum momento nós ouvimos dizer que a ação de Deus sobre nossa vida depende da intensidade da nossa fé. Quem já ouviu isso? Quanto mais fé eu tenho, mais Deus vai fazer. Então, se Deus não fez na sua vida, meu irmão, está te faltando fé. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu ouvi certa vez alguém me dizer assim, que a nossa fé é que move a mão de Deus. Então, a sua fé, meu irmão, move a mão de Deus. Tem que ter fé. Isso até pode soar muito bonito. Mas a pergunta é, será que isso é uma verdade? Eu digo a vocês que Deus é soberano. Portanto, Ele jamais estará condicionado à fé humana para fazer algo ou não em nossa vida. Fé é um instrumento que fé não é um instrumento que nós usamos para arrancar favores de Deus. Isso não é fé. Isso é crendice popular. Se a gente olhar em Atos 27, depois vocês leem esse texto em casa, nós vamos ver que Deus não acalmou a tempestade que sobreveio sobre a embarcação do apóstolo Paulo. Nós vamos ver claramente nesse texto. Embora Paulo fosse um homem de grande fé. Ou alguém duvida que Paulo era um homem de grande fé? Paulo tinha muita fé. Os discípulos, quando a gente vem para o contexto da narrativa de São Marcos, eles estavam começando a caminhada com Jesus, ou seja, eles ainda estavam por assim dizer, com pouca fé nesse momento. Então isso parece não depender, acalmar a tempestade ou não, melhor, parece não depender da fé humana, mas simplesmente da vontade soberana de Deus. No caso do apóstolo Paulo, quando nós olhamos para Atos 27, nós vemos que Deus não poupou a tempestade, porém fortaleceu o apóstolo Paulo para que ele pudesse suportar essa tempestade com fé. O que isso nos revela? Revela que às vezes Deus nos salva da morte. Em outras vezes, Deus usa a nossa morte para a glória do seu nome. Isso a gente viu muito na história do cristianismo, queridos. E eu pergunto, será que nós deveríamos esperar sermos capazes de repreender os ventos e as ondas como Jesus o fez, num impulso de acreditar que a nossa fé pode determinar o que Deus fará ou não em nossa vida? Eu digo a vocês que não. A nós não foi dado esse poder. Por isso é necessário que a gente confie em Deus, mesmo sem entender muitas vezes o que Jesus está fazendo. Isso é fé. Nós sabemos que
Muitas vezes a vontade do Senhor é completamente diferente da nossa. Completamente diferente. Mas a gente se aquieta e confia, porque nós sabemos que Ele é Deus. Ele ensina, nós aprendemos. Talvez no meio do problema, a pergunta não é, o Senhor esqueceu de mim? Mas a pergunta seja, o que eu posso aprender no meio dessa tempestade, Senhor? Como eu posso ver a sua mão me sustentando no meio disso tudo? Como eu posso sair com uma lição importante para a minha vida nesse momento? Talvez esse é o melhor caminho que a gente devesse caminhar. Eu imagino, olhando para a narrativa de São Marcos, que mais do que a tempestade em si, o que incomodava esses discípulos era o sono de Jesus. O ato de Jesus estar dormindo calmamente, com a cabeça apoiada no travesseiro, quando o vendaval assolava o barco que eles estavam. Isso levou os discípulos a pensar que Jesus estivesse indiferente com a situação, com o perigo iminente. E conosco, queridos, muitas vezes acontece a mesma coisa. Ao invés de confiarmos, nos perguntamos diante do problema, diante da tempestade: o que aconteceu? Será que Jesus me esqueceu? Jesus me deixou aqui sozinho? Muitas vezes o desespero nos leva para esse caminho. Então, talvez vocês possam perguntar para mim: então, Anderson, eu devo ficar apático diante do meu problema? Eu devo não fazer nada? Eu digo que não é isso. Eu quero dizer para vocês, com muito amor, que nós devemos reconhecer diante de Jesus, na hora do problema, a nossa insuficiência. Nós precisamos conhecer diante do problema a nossa dependência de Jesus. Quando reconhecemos que somos insuficientes, não tentamos mais enfrentar as tempestades na força do braço e deixamos de repreender a Jesus por sua suposta demora. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, em meio às crises que muitas vezes assolam a nossa vida, nós temos que escolher sermos um entre duas pessoas. Ou nós escolhemos ser miseráveis, ou nós escolhemos ser insuficientes. E miserável nesse contexto não tem nada a ver com uma pessoa desprovida de bens materiais ou dinheiro. Miserável nesse contexto é aquele que, diante da grandeza e do cuidado de Deus, continua apático. Jesus está no barco, mas feito um cego, ele não consegue ver. Por isso se deixa tomar pelo desespero, tentando conter muitas vezes a tempestade na força do braço, por não confiar no caráter de Jesus e ainda questiona Jesus por sua demora em agir. Agora o insuficiente, aquele que escolheu ser insuficiente, esse não, esse reconhece sua pouca força e sabe que mesmo em meio à pior tempestade no mar da vida, a atitude mais sábia a ser tomada é descansar e confiar no Senhor. O insuficiente reconhece que a tempestade é grande demais para ele, mas clamando a Jesus, ele confia, pois ele sabe que Jesus está no barco e há de agir no momento oportuno. E quando nós pensamos sobre desespero, veja o que diz o versículo 35, vamos ler juntos. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. O convite de Jesus aos discípulos aqui foi para navegar para o outro lado, correto? Foi Jesus quem convidou. Amém? E também foi Jesus quem definiu o destino da embarcação, correto? Jesus falou: vamos para o outro lado. Então, nós vamos sair daqui para o outro lado. Jesus disse: nós vamos daqui para lá. Ou seja, se Jesus é quem convidou, e se Jesus disse: nós vamos para o outro lado, eu pergunto a vocês, por que o medo? Por que o desespero? Se Jesus disse: nós vamos sair daqui e vamos alcançar o outro lado da margem, o destino do barco não seria o fundo do lago, e nem qualquer outro lugar.
O destino seria o outro lado da margem, independente das circunstâncias que pudessem haver durante a viagem. E a circunstância foi essa tempestade. Mas ainda assim, Jesus garantiu que o destino do barco fosse o lado que ele disse. E assim foi. Da mesma maneira, queridos, o Senhor definiu o nosso destino ao dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos e irmãs, ainda que a tempestade venha naufragar nosso barco nessa vida, ela não tem poder para tirar o destino final de cada um de nós, queridos. Ainda que o diagnóstico ruim venha assolar nossa vida, ainda que a depressão nos alcance, ainda que as guerras nos extermine com pessoas diante de nós, ou conosco, ainda que as ideologias nos alcancem e nos destruam, qualquer coisa que possa se levantar contra nós, Jesus ainda será suficiente e continuará no barco. Nada, absolutamente nada, nos impedirá de atravessar os portões celestiais. Nada disso vai arrancar o céu de mim e de você, querido. Não é a tempestade que tem a palavra final sobre nossa vida. Lembre-se, ela está sob o controle de Jesus. Quem tem a palavra final sobre o nosso destino é Jesus, o Cristo. Amém? Guarde no seu coração o que eu vou dizer agora. Isso é muito importante, eu tenho guardado isso para a minha vida. Para os cristãos, a história não termina na morte. Para os cristãos, a história não termina lá no velório. Para os cristãos, a história também não termina com o cortejo fúnebre, não termina com a lápide sendo fechada, e não termina com a despedida dos amigos e da família no cemitério. Para os cristãos, a história termina em um só lugar, e esse lugar é na ressurreição, junto ao nosso Jesus. Então nós não temos o que temer nessa terra. Nós não temos por que nos desesperar. Existe uma promessa de vida eterna sobre nós. E a gente não pode ficar se agarrando às circunstâncias desse mundo. Muitas vezes, nós vemos muitos líderes mal intencionados trabalhando o ego das pessoas para se agarrar a coisas supérfluas. Se agarrar a dinheiro, a posses. E a igreja promete coisas que Jesus nunca prometeu. Mas a melhor promessa, muitos cristãos estão deixando de lado. A melhor promessa é terminar essa vida aqui e acordar lá do outro lado com o nosso Senhor. O que é o dinheiro? O que são, talvez, para quem vive mais 100 anos nessa terra? Se você tem uma eternidade para passar do lado do Senhor. O que é o dinheiro? O que são posses? O que é Dubai? O que são todas essas coisas diante da glória do Senhor? Foi isso que me chamou a atenção na caminhada cristã. Foi pensar em ver como homens que não tinham nada aos olhos do mundo, que passaram por tantos sofrimentos, e isso foi na igreja primitiva, isso foi na patrística, isso foi com os reformadores. Nós vemos cristãos dando as suas vidas, entregando o que eles tinham na sua vida, em nome de Jesus. E nós chegamos no século 21, muitas vezes, com pessoas que entregam tudo para receber dobrado do Senhor. Percebam que, como muitas vezes, alguns cristãos estão equivocados na caminhada. Mas é tempo da gente retomar o caminho. É tempo de rever o que nós estamos fazendo da nossa vida. E saber que o melhor de tudo, ainda que a gente termine sem nada, que a gente tenha a vida eterna garantida ao lado do Senhor. Amém? Portanto, queridos, creia no Senhor. O desespero é um sentimento que pega a nós, seres humanos. Pega a mim e a você de surpresa, mas a Jesus não. Eu já estou caminhando para a conclusão. Eu gostaria de dizer que eu sei que existem algumas tempestades tão violentas
e que chegam de forma tão inesperada que não nos resta nada muitas vezes a não ser procurarmos abrigos, ou abrigo até que ela seja dissipada. Portanto, quando as densas nuvens se formarem sobre a sua vida e os fortes ventos soprarem sobre sua embarcação, meu irmão e minha irmã, quando parecer que tudo está perdido e o naufrágio é certo, lembre-se que Jesus continua ao seu lado. Jesus continua no barco. Em sua forma humana, mesmo cansado e dormindo na travessia, pois ele havia pregado para a multidão antes de fazer a travessia, Jesus não deixou de ser Deus e tampouco foi pego de surpresa. Eu não sei a intensidade da tempestade que sobreveio sobre sua embarcação. Eu não conheço muitos de vocês, mas saiba que Jesus continuará ao seu lado. Então basta a você, a mim, confiar. Lembre-se que no Senhor nós estaremos sempre protegidos até que a tormenta se acalme. O convite de Jesus para nós essa noite é: confie. Confie de todo o seu coração. Eu concluo com uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: se Deus não remover o sofrimento, Ele nos assistirá em nossa fraqueza, Ele nos consolará com sua graça e nos assistirá sempre com o seu poder. Ainda que o sofrimento seja difícil, suporte, porque Jesus está no barco. Amém? Que Jesus os abençoe.